Queridos, uma das provas que Jesus está vivo é que mesmo a humanidade, devendo amá-lo, sendo totalmente carente e necessitada dele, ao longo da história ninguém foi mais odiado do que ele. Mas ninguém foi mais amado do que ele. Ninguém odeia quem está morto. Só é possível cultivar esse sentimento de ódio por quem está vivo. Ele vive. Jesus está vivo. Amém? Jesus está vivo. Mesmo tendo havido conspiração para que ele fosse morto antes da hora, Jesus morreu no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, para cumprir, como também no tempo de Deus, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu para cumprir o propósito do Pai. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia nessa manhã, na primeira carta de João. Liguem as luzes para nós aí, por favor, todas as luzes. 1 João, capítulo 1. O nosso povo definitivamente é um povo da noite, né? Não gosta do dia. Reunir de dia é muito difícil. Levantar cedo para estar na igreja é muito difícil. Para trabalhar todo mundo vai, mas para a igreja é muito difícil. 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao 4. A palavra de Deus diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E a vida, aliás, e o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. O que temos ouvido, o que temos visto, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam, é disso que João diz. Anunciamos a vocês, compartilhamos com vocês, entregamos a vocês o nosso testemunho, anunciamos a vocês o Jesus que nós conhecemos. Vamos orar, feche os teus olhos. Senhor, fala conosco nessa manhã. Senhor, que a nossa visão seja ampliada, a nossa visão de Cristo, de Jesus, o Cristo, o Senhor. Que a beleza de Jesus, o Salvador, seja vista, seja contemplada, seja discernida, descoberta, percebida por nós. Abra os nossos olhos, Deus. Queremos ser, sim, influenciados por essa palavra nessa manhã.
Queremos que o Senhor possa vir realmente, mesmo como igreja do Senhor, como discípulos, como povo do Senhor. Queremos que o Espírito Santo acrescente em nós mais características de Cristo. Que a nossa visão seja de fato, Senhor, ampliada nessa manhã pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a imagem popular que o mundo e mesmo muitos cristãos têm de Jesus é completamente contrária ao Jesus revelado na palavra, ao Jesus revelado nas Escrituras. E eu gostaria que nessa manhã também você pudesse dizer para o Espírito Santo que, como cristão, você quer ter uma ampliação da visão espiritual sobre Jesus. Jesus é sem dúvida incomparável. Jesus é fascinante, Jesus é singular, Ele é único. E é interessante que a expressão único filho, unigênito, João 3,16, ela se aplica de fato a Jesus com uma propriedade muito grande. Nenhum homem que já tenha vivido na face da terra até hoje, ou que viverá no futuro, poderá ser comparado com Jesus. Jesus é único. Jesus não é uma criação humana. Podemos entender, queridos, que a história de Jesus, ela não foi inventada, ela não foi produzida por homens. Mesmo quando percebemos uma resistência, mesmo quando percebemos uma rejeição de Jesus na história, mesmo quando realmente se caracteriza o ódio manifestado a Cristo ao longo da história, não há quem possa contradizer, não há quem possa lançar fora ou jogar fora a história de Cristo. Nós estamos na véspera da data que mundialmente se comemora o nascimento de Jesus. Mas nós estamos também, creio que numa época ou num período, em que as pessoas não têm a visão correta de Jesus. Porque muitas vezes nós mesmos, como cristãos, como convertidos ao cristianismo, como igreja, não temos de fato a percepção e a coerência tanto da compreensão, do discernimento, amados, quanto da vivência, do relacionamento espiritual com Cristo como deveríamos. E eu quero te desafiar nessa manhã. Nós vamos fazer uma reflexão em um conteúdo que estudamos recentemente em nossas células sobre Jesus, baseado exatamente nessa palavra do apóstolo João, quando ele escreve para fortalecer a igreja de Cristo, os irmãos em Cristo, e ele fala exatamente do testemunho dele com os demais discípulos
do Cristo ou do Jesus Salvador, do Jesus Cristo, do Jesus Senhor, que eles tiveram, que eles tinham a testificar, a passar, a transmitir aos cristãos daquela época e que nós hoje precisamos ter. Quem, afinal de contas, é Jesus para nós? Como temos visto Jesus, como temos nos relacionado com este Jesus? A beleza de Jesus, o Salvador, precisa ser descoberta e percebida, amados, por sua igreja, por nós, para que nós também possamos, como João fez, como os demais apóstolos o fizeram, como os demais discípulos de Cristo, daqueles primeiros discípulos o fizeram, para influenciar a sua geração, nós também precisamos ter essa visão coerente de Jesus. Eu quero primeiro começar falando de Jesus, o Salvador. Todos nós dizemos Jesus é o Salvador. Basicamente todas as pessoas, né, no nosso Brasil, quando se pergunta quem é Jesus, vão dizer que Jesus é o Salvador. Você que crê em Jesus como seu Salvador, tem a compreensão real de que Ele, como Salvador da sua vida, caracteriza de fato você, o seu relacionamento com Ele, pelo que Ele manifesta como Salvador da sua vida. O Jesus Salvador precisa ser reconhecido como o Deus libertador de nossas vidas. E como nós precisamos, queridos, nos relacionarmos com Jesus como, de fato, o nosso Salvador todos os dias, em todas as situações, em todas as circunstâncias da vida. Como precisamos ter a convicção de que o Jesus Salvador está interferindo em nossas vidas, agindo em nossas vidas permanentemente, em todas as situações. É como o Salvador que Jesus é revelado pelo anjo aos pastores que estavam lá no campo, guardando os seus rebanhos, cuidando dos seus rebanhos. Quando Jesus nasce lá em Belém, quando o Cordeiro de Deus nasce lá numa estrebaria, em uma manjedoura, não é por acaso, né, que Jesus nasce na casa das ovelhas, na estrebaria, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Compreender Jesus como Salvador implica, amados, em termos essa visão coerente. Se os pastores recebem essa revelação, nasceu o Salvador lá na cidade de Davi. Se nós falamos de Jesus como Salvador, e se o próprio Jesus se caracteriza, né, lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como aquele que nos liberta da morte, do domínio da morte, do poder da morte. Qual era a nossa realidade anterior? Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos. Nós vivíamos uma realidade de morte. Jesus, o Salvador, é o que nos liberta do poder dos grilhões da morte. Existe em nós uma semente de morte, que for herdada. A nossa natureza, que foi tomada pela morte espiritual, nós nos separamos de Deus, nós estávamos separados, né? Vivíamos sem Deus, mas Jesus veio nos aproximar,
Jesus veio por fim ao domínio da morte. O Jesus Salvador é o Jesus que nos liberta da morte. Qual a convicção que você tem de que o Salvador, Jesus o Salvador, te libertou do domínio da morte eterna? Isso tem que nos levar a vivermos corajosamente, isso tem que nos levar a vivermos consciente, convictamente, de que nós não vamos ser tragados pela morte, queridos. A morte eterna não está mais dominando a sua vida. A segunda morte não virá sobre você, amém? Precisamos viver com essa convicção. O mundo sabe que Jesus é esse Salvador que liberta o homem da morte, do poder da morte? Não sabe. Todos vão morrer, pastor, todos vão morrer. Mas aquele que crê em Jesus, o Salvador, são libertos do poder, dos grilhões da morte, da segunda morte, amém? Queridos, precisamos ter essa compreensão. Esse Jesus, pedra rejeitada pelos construtores, como diz o apóstolo Pedro lá, no livro de Atos, né? Ele faz uma referência lá no capítulo 4 de Atos, versículos 11 e 12, né? Ele diz que Jesus, a pedra angular, rejeitada pelos construtores, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Como cristãos, nós temos vivido a convicção de que absolutamente nada, nem ninguém, a não ser Jesus, nos tira do domínio da morte, nos livra do domínio da morte. Queridos, se nós estamos em Cristo, se nós estamos em Jesus, se nós pertencemos a Ele, a morte não terá mais domínio sobre nós. E essa convicção, ela tem que nos levar a fazer esse Jesus Salvador conhecido. Nós precisamos mostrar claramente às pessoas, como disse Paulo, escrevendo primeira carta de Timóteo, né? Lá no capítulo 2 ele diz: isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, quando ele fala da intercessão por todos os que estão em uma posição de governo, de liderança, né? Mas ele fala da oração por todos os homens. Ele diz: o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como nós vamos fazer esse Jesus Salvador conhecido? A canção que diz: nasceu o Redentor, nasceu o Salvador, ela não é suficiente para esclarecer, para tornar claro, para fazer as pessoas conhecidas, ou esse Jesus conhecido das pessoas. Nós temos que viver a convicção da relação com o Jesus Salvador, libertador da morte, que realmente nos tira do domínio da morte. É esse Salvador, é essa salvação que Jesus tem para nós. Então, no versículo 5, 2 de 1 Timóteo 2, a clareza, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Como fazer para que as pessoas entendam que aquela serva do Deus Altíssimo, disponível, comprometida, que diz: aqui está a tua serva, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Maria,
é uma serva e não uma corredentora, é uma serva e não uma mediadora, que aponta a fazer tudo quanto Ele vos disser. Amados, os homens precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade, mas nós, como igreja, como povo de Deus, como pastores, como líderes, precisamos ter essa compreensão. Me relaciono com Jesus, o Salvador, o que me liberta do domínio da morte. E por que não falar das convicções manifestadas e ministradas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 19, quando ele disse: a nossa esperança se limita apenas a esta vida. Queridos, quantos falam de Jesus? Quantos se declaram seguidores de Jesus, mas estão de fato com a sua esperança limitada a essa vida, estão vivendo como se tudo fosse ter um fim aqui. Não digo ter um fim no sentido de acabar, ou de parar, ou de paralisar aqui, mas de acabar aqui. Não é viveu, morreu, acabou, não. Nasceu, viveu, morreu, a eternidade aguarda todos os que nasceram. Uns para a glória, outros para a perdição, uns para a vida, outros para a morte. Então Paulo disse: a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Jesus, o Salvador, nos vivifica. Jesus, o Salvador, nos deu a vida dele. O eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estabeleceu a vida dele em nós. Somos dele, queridos. Versículo 24 de 1 Coríntios 15, Paulo diz: e então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que seja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Até que ponto Jesus, o Salvador, de fato te faz convicto de que a morte não te dominará mais, de que você não está sujeito a uma manifestação da morte eterna, porque você está em Cristo, porque Ele faz parte da sua vida, porque a sua vida está nele e Ele em você. Amados, Jesus, o Salvador. Como é importante nós termos esta visão coerente, correta de Jesus, o Salvador, o que nos libertou do poder da morte, o que nos liberta do poder, do domínio do pecado. Ele não apenas nos libertou da morte, mas também nos libertou do domínio do pecado. E está aqui algo importante: o Jesus, o meu Salvador, Ele me capacita a não mais viver como um escravo do pecado, mas a viver uma vida de santidade. O Jesus, o meu Salvador, Ele me qualifica a dizer não ao pecado. Em João 8, nós temos no versículo de número 32, a expressão de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Jesus, a vida é a verdade. Esse Jesus é o Jesus que nos liberta. E ele então diz: em verdade vos digo, João 8:34, todo que comete pecado é escravo do pecado. No versículo 35 ele diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. No 36, aliás, Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, o Jesus Salvador é o que me liberta do domínio da escravidão do pecado. É impressionante que o João diz, né, lá na sua primeira carta: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas ele também diz: olha, o Jesus que nós vimos, que nós ouvimos, que nós apalpamos, é o Jesus que morreu na cruz para nos dar vida e para nos libertar de fato do pecado. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas lá no capítulo 2 também João diz: filhinhos, versículo 12, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Irmãos, por que muitos cristãos, por que muitos nas nossas igrejas cristãs ainda estão vivendo cheios da dúvida então em relação à eternidade, se vão para o céu, se vão para o inferno, ou seja, se vão viver eternamente ou se vão morrer eternamente? E porque muitos ainda vivem como se realmente não conhecessem a Jesus o Salvador, porque vivem em pecado, porque permanecem no pecado, porque não abandonam o pecado, porque não conseguem viver em santidade. Jesus, o Salvador. Então nós precisamos ter essa visão coerente. O mundo vê o Jesus Salvador, que não, simplesmente, ele vai dizer: não tem problema nenhum, vamos lá, todo mundo vai para o céu. O Jesus Salvador, que na comemoração do nascimento dele, as pessoas podem se embriagar, encher a cara, tomar todas, ficar cambaleantes ou prostrados. Estou feliz porque vocês estão fazendo uma festa para mim. Que visão do mundo, mas qual é a nossa visão? Quando às vezes estamos titubeando, queridos, vivendo da insegurança, da incerteza, das dúvidas, ou nos permitindo também sermos envolvidos pelo pecado, como se o pecado é natural. É assim mesmo. Vamos aceitar o pecado. Queridos, em nenhum momento a Bíblia nos diz que o pecado não nos atrai. Ao contrário, o pecado é atraente. Satanás, ele consegue estabelecer toda uma maquiação, né, da realidade espiritual e fazer com que o pecado se torne atraente, envolvente, interessante. O pecado enche os olhos. Mas quando nós entendemos a verdade bíblica, o salário do pecado é a morte. Toda aquela fascinação do pecado, ela termina em morte, ela é destruição. O Jesus Salvador me faz convicto de que o pecado não vale a pena. O Jesus Salvador me faz
me traz a convicção de que eu posso vencer o pecado. O Jesus Salvador me traz a certeza de que o pecado não mais me dominará. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Queridos, é importante termos a visão correta de Jesus, a beleza de Jesus o Salvador. Essa compreensão é importante. Nós não estamos diante de um mito, nós não estamos diante, amados, de uma comemoração mitológica, nós estamos diante de uma realidade, de uma compreensão de que o Jesus que nasceu, Ele nasceu para trazer vida a nós que estávamos mortos. Ele nasceu para trazer a santidade a nós que estávamos dominados pelo pecado. Ele vive em nós, então nós nos relacionamos com o Jesus Salvador. Amém? Isso tem que nos impulsionar para que nós possamos prosseguir nessa realidade terrena de vida, realmente vivendo a vontade, uma relação com Jesus vivo, Jesus real. Mas eu quero falar também, queridos, do Jesus Messias, o Cristo. Os pastores não apenas ouviram que Jesus era o Salvador, mas que também Ele era o Messias. Jesus é o Cristo. E Ele precisa ser reconhecido como Deus, que é o nosso Rei. Assim como Jesus Salvador é o Deus que é o meu libertador, Jesus Messias é o Deus que é o meu Rei. Você entende isso? Nós não entendemos isso porque não vivemos esta realidade, né? Como os britânicos em relação à sua rainha. Mas como o Rei Jesus governa sobre nós, somos súditos do seu reino. Eu tenho que ver esse Jesus assim como o Rei da minha vida, como aquele que tem o governo sobre a minha vida. A igreja precisa ver esse Jesus que governa sobre ela. Ele é o Rei, Ele é o que exerce total governo, pertencemos ao seu reino, somos súditos do Rei Jesus, Jesus o Messias. Queridos, nós devemos reverência, nós devemos obediência àquele que foi ungido sobre nós. Jesus é o ungido do Pai sobre as nossas vidas, mas nós precisamos então, a partir daquele primeiro contato com Jesus que nos libertou da morte e do pecado, compreender e ver esse Jesus como Rei das nossas vidas, como Rei perfeito, como Rei cuja majestade é plena, cuja glória fascina e realmente nos envolve, como aquele que é o dono das nossas vidas. Até que ponto, queridos, nós estamos de fato comprometidos e envolvidos com Jesus? Temo que às vezes nós tenhamos uma certa intimidade com o Jesus da religião. É fácil nos tornarmos religiosos, queridos. É fácil usarmos o nome de Jesus de uma forma
impensada, irrefletida, inconsequente. Mas somos desafiados de fato a enxergarmos Jesus como o rei das nossas vidas, o que tem o governo. Nós pertencemos ao reino dele. Porque eu estou aqui? Não estou aqui por causa de A, B, C, estou aqui por causa de Jesus. Porque eu busco a Jesus, porque eu estou no templo, porque eu sou um adorador. Porque Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, é aquele que de fato dá sentido à minha vida. Devo a Ele obediência, devo a Ele reverência. O próprio Jesus, se referindo ao Pai na sua oração, aos discípulos, lá em João 17, no versículos 14 a 17, ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, nós precisamos ter essa compreensão clara. Eu não sou do mundo. Você vive nesse mundo, mas você não é do mundo. O mundo e as coisas do mundo não podem nos fascinar, nos envolver e nos tirar desta relação com o Rei, nos afastar da intimidade com o Rei. Jesus, como Rei, Ele abre o seu trono para você. Jesus, como Rei, Ele abre as portas, da sala do trono para nós. Como nós precisamos, queridos, entender que temos a oportunidade de nos relacionarmos com o Rei. Você tem acesso ao Rei permanentemente. Você tem acesso ao Rei continuamente. Amados, até que ponto estamos vivendo nesse ambiente mais soberano e glorioso do Rei dos Reis, daquele que tem toda a glória? O mundo está nas trevas, o mundo jaz no maligno, mas você não é do mundo, eu não sou do mundo, nós não somos do mundo, nós pertencemos a Cristo, nós somos dele. Como precisamos nos relacionarmos com Jesus, amados, irmos além. Não vamos permitir que essa visão fajuta, rala de Jesus que o mundo tem, nos contagie. Quem é Jesus? Jesus é o Salvador. Até que ponto compreendemos de fato esse Salvador? Quem é Jesus? Jesus é o prometido do Pai, é o ungido de Deus, é o Cristo. Falamos de Jesus, o Cristo, Jesus, o Rei da minha vida. Jesus, o Rei da minha vida. Eu tenho um Jesus que me salvou, me libertou da morte, do pecado. Eu tenho um Jesus que reina sobre a minha vida. Eu tenho acesso, eu tenho intimidade, eu tenho privilégio de poder contar com uma palavra de Jesus, que se eu nele crer, eu posso fazer tudo que Ele fez, e obras maiores. Amados, nós precisamos nos relacionarmos com uma visão coerente com Jesus. Jesus quer que nós nos santifiquemos, de fato, nessa verdade. Eu sei que Ele é o Rei da minha vida. Mas, em terceiro lugar, queridos, Jesus também, além de Salvador e de ungido, de Messias, o Cristo, Ele é o Senhor. O Jesus Senhor
precisa ser conhecido como o Deus único, digno de adoração e obediência. Como único digno de adoração e obediência, Jesus tem que ser servido por nós, reverenciado e obedecido por nós. E como servos do Senhor, devemos ministrar a Ele, então, toda a honra em tudo. Em tudo. Eu gosto quando Paulo escreve aos Romanos lá no capítulo 14. E ele diz assim no versículo 7: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E ele prossegue: pois foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Queridos, se compreendemos isso e se vivemos esta realidade, de que tudo que eu faço, tudo que me envolve tem a ver com Jesus, com o senhorio de Cristo em minha vida, nós não nos deixamos escravizar por conceitos, por influências desse século. Nós não nos deixamos envolver por influências malignas. Mas há uma verdade sobre o Jesus Senhor, que de fato ela precisa estar sempre martelando em nós. Paulo, no mesmo capítulo 14 de Romanos, ele diz assim, no versículo 11, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Mesmo aqueles que não têm a visão correta de Jesus, mesmo aqueles que não têm nenhum vínculo, nenhum relacionamento com Cristo, mesmo o inferno, Satanás e os seus anjos, vão glorificar a Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor pelos séculos dos séculos. Mas, queridos, nós precisamos fazer isso com a convicção de que o Jesus que nasceu numa manjedoura, o Cordeiro de Deus, nasceu para me salvar, nasceu para ser o Rei da minha vida, nasceu para receber de mim toda a honra, toda a glória, todo o louvor, nasceu para receber de mim toda a reverência, toda a obediência, e eu preciso estar plenamente rendido a esse Jesus. Irmãos, Jesus é o Jesus vivo. Nós cantamos há pouco, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus é o Jesus que influencia as nossas vidas. A manifestação de Jesus há mais de 2000 anos atrás não foi simplesmente para que as pessoas então olhassem para trás e pudessem dizer: ó, Ele nasceu um dia. E como alguns dizem, porque Ele está vivo, a gente só comemora aniversário de quem está vivo. Vamos ficar comemorando o aniversário de Jesus, e vamos ficar comemorando o aniversário, né, do nascimento e o aniversário da morte de Jesus, queridos, ou vamos ficar propalando esse Jesus em nossos lábios e não vivendo esse Jesus. Hoje o nosso desafio é a visão que eu tenho de Jesus, ela vai influenciar
a minha postura e a minha conduta em relação a Jesus. Que de fato Ele esteja nascendo em nossa mente como o Salvador, mas crescendo em nosso coração como nosso Rei. E nos levando à compreensão, mesmo com as nossas limitações, de que nós vamos nos relacionar com Ele pela eternidade. Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu queria que você ficasse de pé. Ministério do Louvor aqui à frente. Pode apagar as luzes aí, Lucas. Até que ponto, queridos, nós estamos nos relacionando de fato com Jesus? Eu não quero que nesta manhã você diga, mais uma vez eu ouvi uma mensagem sobre Jesus, mas até que ponto você vai permitir que esse Jesus te toque? Até que ponto você vai permitir que esse Jesus te contemple, Ele te veja, mas que Ele se faça notório aos teus olhos, como Jesus singular, incomparável, maravilhoso, de uma beleza indescritível, espiritualmente acessível e revelador, porque Ele se deixa ser visto por nós. No início do culto nós cantamos um refrão: ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar tua glória sobre mim, o teu rosto, né, sobre mim. Eu gostaria que nessa manhã você pudesse dizer para Jesus: olha, Jesus, mesmo o Senhor sendo esse Jesus histórico que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus Salvador, libertador da minha vida, para a vida eterna, para a santidade. Tu és o Rei da minha vida para reinar pelos séculos dos séculos. Tu és o Senhor que me atrai, que me quebranta e que me leva à reverência, à prostração, à obediência, a te desejar e a te querer mais do que tudo na vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos e se permitisse realmente ser envolvido pela presença desse Jesus, e se permitisse ser tocado pela manifestação soberana e sobrenatural desse Jesus, e se permita ser visto. Dê a Ele a oportunidade de escrutinar, e dê a Ele a oportunidade de revelar a visão que Ele tem de você. Permita que a glória dEle venha sobre a sua vida. Vamos permitir que nessa manhã Ele nos envolva. Vamos permitir que nessa manhã o amor dEle escorra sobre nós e nos tome. Vamos permitir, amados, que Ele nos transforme. Vamos permitir, se hoje você tem reconhecido que há dúvidas, que há incertezas, que há inseguranças no seu coração, que existe algum tipo de domínio do pecado sobre a sua vida, se há algum pecado te dominando, se Ele não é o Rei que tem atraído a sua atenção, se Ele não é o Rei
que tem permitido que você tenha intimidade e usufrua da sua glória, das suas riquezas, das suas maravilhas, da sua presença. Se Ele não é o Senhor que tem atraído o seu espírito, o seu coração, para que você o busque em primeiro lugar, para que você o reverencie, para que você o adore, para que você seja um apaixonado por Ele. Permita que Ele faça isso com você nesta manhã. Permita que Ele te envolva nesta manhã. Abra o seu coração, se derreta na presença dEle. É esse Jesus que o mundo não percebe, é esse Jesus que o mundo não vê, é esse Jesus que as pessoas não conseguem se aproximar dEle, se relacionar com Ele, mas que nós como igreja temos o privilégio de descobrir mais, de perceber mais, de nos rendermos mais, de nos prostrarmos mais, e de dizer nessa manhã: Senhor, não queremos sair daqui com a visão que tínhamos. Senhor, não queremos sair daqui como entramos, mas queremos sair daqui movidos pelo Espírito. Abra o seu coração e atrai esse Jesus, atrai o Salvador da sua vida, atrai o Rei da sua vida, atrai o Senhor da sua vida. Diga para Ele: ei, Jesus, ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ele seja real em sua vida nessa manhã. Que Ele te toque mesmo nessa manhã. Que Ele quebrante o seu espírito nessa manhã. Que você se renda plenamente a Ele. Oh Jesus, você me vê, faz brilhar teu rosto. Vamos atrair Jesus. Vamos atrair Jesus. Vem, vem. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar o teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Se há mais de 1000 anos, de 2000 anos, na plenitude dos tempos, nasceu um menino em uma estrebaria, em uma manjedoura. Fora revelado à sua mãe, ao seu pai terreno, fora anunciado pelo anjo a eles, aos pastores, o Salvador, o Messias, o Senhor. Os céus se abriram para a terra
Deus contemplou a miséria humana. Na sua misericórdia, não nos trouxe juízo, mas abriu o seu coração e graciosamente nos ofertou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para ressuscitar e vencer a morte, para ser visto por homens simples, para ser visto por homens e mulheres ao longo da história, como Salvador, como Rei, como Senhor, mas também para ser rejeitado, odiado. Mas hoje contemplamos a indiferença, hoje percebemos que, muito embora muitos falem dele, comemorem, não tem a visão certa, correta, não tem a coerência, a percepção e o conhecimento de quem de fato ele é. Hoje o Senhor nos chama como igreja para termos essa compreensão mais clara, mais notória, de que o Salvador que nasceu, morreu, ressuscitou para reinar sobre nós e como Rei das nossas vidas, nos permite a intimidade, nos dá o direito e o privilégio de vivermos na dimensão do reino e usufruirmos de tudo do seu reino, e a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e a sermos sim contemplados com a sua provisão diária, com o seu sustento, com as demais coisas. Mas nos chama, igreja, a entendermos que nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo e não vamos permanecer nesse mundo. O Senhor das nossas vidas, Ele virá, Ele voltará para nos levar para a sua glória. Os céus se abrirão um dia, a glória do Senhor será contemplada, todo olho verá, todo joelho se dobrará e confessará: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Hoje somos a igreja que precisa olhar para os céus e dizer: Cristo, o Rei dos Reis, Ele veio nos buscar, Ele virá nos buscar, nos levar para estarmos na sua glória. Vamos declarar: os céus começam a se abrir, começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Nova Jerusalém, tua noiva, os céus começam a se abrir,
todo joelho, todo olho verá e todo joelho confessará: Ele é o Senhor. Começa-se a abrir, toda a terra Se dobrou a ti. Sou Rei dos Reis, veio nos buscar. leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, e na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na nova Jerusalém, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na nova Jerusalém, na nova Jerusalém, tua Aleluia. noiva vai entrar. Cantamos Santo, adore ao Senhor. Tu é o Senhor, cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor, cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo. Essa manhã, Jesus está aqui. E nessa manhã, Jesus está dizendo a você e a mim, a sua igreja, que precisamos ter a visão correta, a imagem correta dele, e que precisamos, amados, nos posicionarmos e vivermos uma relação de intimidade com Ele como Salvador, como ungido, o Messias, e como Senhor das nossas vidas. Ele nos chama à intimidade, Ele nos chama a uma relação realmente intensa. Ele nos chama a sermos uma geração comprometida, apaixonada, que o reconhece e que, como João declarou, o que temos visto, ouvido, o que temos tocado, isso também testemunhamos a vocês. Essa geração precisa de nós. Essa geração precisa ter a revelação do Jesus, da beleza do Jesus Salvador, do Jesus Messias, do Jesus Senhor. Vamos nos comprometer com esse Jesus, amados. Vamos viver a vida deste Jesus, o Salvador, o Cristo, o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Põe a mão sobre o seu coração. Põe a mão sobre o seu coração. Eu quero que você ore comigo. Diga: Senhor Jesus, Salvador da minha vida, ungido,
Rei da minha vida, Senhor absoluto, digno de toda adoração e obediência. Eu me prostro na tua presença. Eu recebo esta palavra do teu coração para fortalecer o meu espírito, para fortalecer o meu homem interior, para fortalecer o meu relacionamento contigo, Jesus. Mais uma vez eu declaro: Jesus, tu és o meu Salvador. Jesus, tu és o Cristo, o meu Rei. Jesus, tu és o Senhor, o digno, o único digno da minha adoração. E nesta manhã eu reafirmo, como um ato de fé, que a minha vida espiritual está sendo fortalecida, edificada por essa palavra que vem do teu coração para o meu coração. Eu a recebo como um divisor na minha vida, para que o meu viver possa refletir que eu tenho vida, que eu tenho capacidade de vencer o pecado, que eu tenho intimidade com o Senhor, liberdade com o Senhor, e que eu tenho prazer em te buscar, em viver para a glória do Senhor. Essa é a minha oração. E que o Senhor me use hoje, na minha família, nas reuniões que teremos, para mostrar a verdadeira imagem de Cristo, do Salvador, do Senhor. Amém. Senhor, obrigado porque o Senhor nos acrescenta dia após dia da tua graça. É graça sobre graça, é a superabundante graça do Senhor para nos suprir, apesar de nós, apesar das nossas limitações e imperfeições, apesar das nossas incapacidades. Senhor, obrigado porque o Senhor nos perdoa. Obrigado porque o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abre uma nova perspectiva para o nosso viver. Viver diante dos teus olhos, viver diante da tua presença, onde o Senhor nos toca, nos afaga, nos abraça. E viver, Senhor, a plenitude do Senhor, da glória do Senhor. Queremos ser uma igreja apaixonada pelo Senhor. Queremos sim, Senhor, sempre desfrutar, usufruir da tua presença e da tua glória. Como ninguém pode fazer isso, senão o Senhor. Nos tocar, nos ver e nos compreender e nos entender, e manifestar a tua glória sobre as nossas vidas. Continua fazendo isso, continua fazendo isso com o teu povo. E agora, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que habita em nós, e que o mover e a comunhão e a manifestação gloriosa das consolações, do gozo do Espírito Santo estejam sobre vós, povo de Deus, família do Senhor,
aqui e em toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor das nossas vidas, ao nosso Deus. Aleluia. Que Deus abençoe seu dia, seu almoço em família, sua ceia, a reunião de família, que você esteja manifestando de fato a glória do Senhor. Vá na paz do Senhor. Domingo que vem às 9 da manhã, queridos. Também, domingo que vem às 9 da manhã, não se esqueça.